Essa é a nossa aula de número 79, 14ª aula do módulo Direção Defensiva, falando ainda sobre resolução de questões. Acessem o site www.autoescolaonline.net e baixem o resumo desta matéria. Vocês que querem mandar as suas dúvidas, sugestões e críticas, estejam fazendo isso através dos nossos e-mails autoescolaonline.net@gmail.com e ronaldo@autoescolaonline.net. Quero dizer também para aqueles que têm interesse em adquirir o DVD com o nosso curso completo, basta clicar sobre a tarja vermelha e será direcionado para a página de aquisição do DVD. A questão número 11 diz o seguinte: o contato dos pneus com o solo é chamado de... Qual é o nome dado ao contato, ao atrito dos pneus com o solo? Seria aderência? Ou derrapagem? Ou seria aquaplanagem? Quem sabe hidroplanagem? Quem lembra? Claro, contato dos pneus com o solo, o nome dado é aderência. Derrapagem é o deslocamento do veículo de sua trajetória em razão de falta de aderência. Então, letra B, fora. Aquaplanagem é a perda total de aderência em razão de espelhamento d'água na pista. Termo também muito falado dentro do contexto de direção defensiva, mas nada relacionado ao que está sendo proposto aqui pela questão 11. Eliminamos também a letra C. Hidroplanagem é a mesma coisa que aquaplanagem. Portanto, letra D também eliminada. A questão número 12 diz: o acidente que envolve apenas um veículo, que não se conhecem suas possíveis causas, chama-se... Analisando essa questão, nós temos aqui duas fortes características da chamada colisão misteriosa. Vejam, colisão ou acidente que envolve apenas um veículo e que não se conhecem suas possíveis causas. Claro, só pode ser a colisão misteriosa. Para quem esteve acompanhando as aulas aí, lembra que isso foi bem destacado quando nós falamos de colisão misteriosa. Guardem as características. Envolve apenas um veículo, causas desconhecidas, um acidente normalmente com vítimas fatais ou gravemente feridas. Foram então as características passadas durante a explicação em aula. Portanto, a resposta da questão número 12 é a alternativa C. A questão número 13 diz: uma das reações defensivas de um condutor ao perceber a iminência de uma colisão frontal é... Bom, o que a questão está querendo é o seguinte: o condutor, ao perceber que há a possibilidade de colidir frontalmente com alguém que vem em sentido contrário, ele deve fazer o quê? Qual deve ser a reação defensiva dele? Reação defensiva de um condutor ao perceber a iminência quer dizer o risco de uma colisão frontal. Ele deve encostar ao máximo para a direita da pista? Sim, este é um procedimento proposto pela direção defensiva. Portanto, vamos deixar a letra A aqui marcadinha para a gente poder voltar nela, caso seja essa mesma resposta. A alternativa B diz: ligar o pisca-alerta. Bom, você vai colidir frontalmente. Ligar o pisca-alerta? Não vai resolver o problema, certo? Então, descartem essa alternativa. Alternativa C: deslocar-se para o acostamento da esquerda. Até que deslocar-se para o acostamento da direita seria uma boa ideia. Agora, da esquerda, não é o recomendável pela direção defensiva. Claro que eu não estou afirmando que isso não possa acontecer nunca, jamais. Não é assim. As situações de acidentes são situações totalmente adversas. Num caso ou no outro, até poderia, fugindo à regra, fugindo ao que é proposto pela direção defensiva, você deslocar para a esquerda e sendo essa a única alternativa. Mas a regra geral não propõe isso como sendo o mais adequado. Ou que na maioria das vezes a gente deverá fazer é deslocar o veículo para a direita e não para a esquerda. Então, estaria eliminando aqui essa letra C. Você deve, então, aumentar a velocidade? Não vejo motivo para isso. Você vai colidir frontalmente, você vai aumentar a velocidade? Para quê?
para a colisão ser mais forte, o impacto ser maior? Absolutamente fora essa alternativa. Ficamos então com a letra A como resposta da questão número 13. A questão 14 diz: o condutor de veículo que encontrar-se com outro condutor agindo de forma incorreta e que venha prejudicá-lo, deve. O que esse condutor que está sendo prejudicado deve fazer? Fazer valer o seu direito? Fazer valer o seu direito quer dizer impor o direito dele sob qualquer circunstância. Nós vimos em aula que isso não é postura, não é característica de condutor defensivo. Portanto, já eliminei a letra A. A alternativa B diz: ceder o seu direito para evitar consequências maiores. Eu até imagino que alguns condutores entenderiam que esta postura não é a mais adequada em razão de estar sendo prejudicado em seu direito. Mas vejam, a direção defensiva propõe exatamente o contrário. O que ela propõe? Abra mão do direito. Priorize a segurança, a vida, o bem-estar, a boa relação entre os usuários da via. Estaríamos então ficando com essa letra B. Vamos analisar a letra C. Ceder a vez, tudo bem. Para evitar o acidente, ok. E logo à frente, buzinar bem alto para alertá-lo sobre o seu erro. Normalmente é isso que o pessoal faz. Em princípio, adota as atitudes para evitar o acidente, mas logo depois dá aquele buzinaço para poder chamar a atenção do condutor que errou. Não é procedimento proposto pela direção defensiva. A alternativa D diz que você deve deixar que o acidente aconteça para fazer com que o condutor que está errado pague pelo erro dele. Já vou eliminar, não vou nem comentar essa alternativa. Ficamos então com a letra B como resposta da questão 14. A questão número 15 vem abordando o seguinte: fadiga, alcoolismo e sono são exemplos de condições adversas do... Bom, que fadiga, alcoolismo e sono são condições adversas, a gente já sabe. Mas isso afeta o pedestre, o patrulheiro, o passageiro ou o condutor? Ao extrair essa questão do material proposto pela editora que eu trabalho, eu até percebi que essas adversidades, fadiga, alcoolismo e sono, elas afetam todos esses usuários do trânsito. Todos eles. O pedestre pode estar cansado, alcoolizado ou com sono? Claro, isso pode acontecer. O patrulheiro? Não deveria, mas pode acontecer. Por quê? Porque são adversidades que vão afetar o ser humano. E o condutor está incluído nesse contexto. Apesar de sabermos que o condutor, de forma alguma, poderia se apresentar alcoolizado. Não poderia, mas acontece. E acontecendo, dentro do contexto que a gente trabalha, a nossa preocupação é o condutor. Ele, ou você, condutor, não deve se apresentar nessas condições, sendo o motorista do veículo. Portanto, a resposta da questão número 15 é a letra D de dado. Finalizamos então aqui mais essa sequência de questões. Em alguns instantes voltaremos com as nossas aulas de resolução de questões do módulo Direção Defensiva. Um abraço, até daqui a pouco.